Antes de mais nada, deixa eu pedir desculpas aqui para as pessoas. Eu tive um probleminha com a minha webcam. A gente já viu que o problema não é no software que a gente está gravando essa conversa, é um problema que eu estou com a minha webcam. Mas, enfim, o que é mais importante hoje é o EasyJur, é o Vinícius Marques, que vai falar para a gente um pouquinho aqui sobre a solução que eles oferecem para o mercado jurídico. Então, Vinícius, eu gostaria que você iniciasse contando para a gente um pouquinho da história da EasyJur, como que vocês surgiram, o que exatamente a EasyJur ela tem de proposta para o mercado. Tá, ok, vamos lá. O EasyJur nasceu, na verdade, de uma situação um pouco inóspita, assim, inesperada. A minha família passou por um problema judicial, cujo a casa que a gente morava foi objeto de grilagem, né? O imóvel foi vendido para várias pessoas diferentes. Inevitavelmente, isso foi parar na justiça. E aí, em um dado momento, né, o advogado que a minha família contratou, ele perdeu um prazo nesse processo, foi revel, transitou em julgado e não nos avisou. E a gente foi surpreendido com o oficial de justiça com uma ordem de despejo. E nessa ocasião, né, totalmente inesperada, eu peguei esse processo e levei para o meu advogado da minha empresa, porque até então eu tinha uma software house, trabalhava na área de tecnologia, meu background é todo na área de tecnologia. E meu advogado da empresa falou, olha, Vinícius, aqui não vai ter muito mais o que fazer, vai ter que entregar o imóvel mesmo, e o que vai acontecer é habilitar um crédito nesse processo para vocês receberem de volta o que já foi pago. E assim aconteceu. E muito inconformado com aquela situação, eu fui tentar entender o porquê que aquilo tinha acontecido. E ele mesmo me falou, olha, aqui no escritório mesmo a gente já tentou implantar algumas soluções, a gente não confia, é muito burocrático, não funciona muito bem, e a gente faz tudo com planilha e Excel e agenda de papel. Isso já lá mais ou menos em 2015 para 2016 ali, né? E eu falei, falei assim, olha, isso é inconcebível, né, o mundo que a gente já vive tão tecnológico, a área jurídica, os escritórios de advocacia ainda passar por esse tipo de situação e fazer com que a gente não leve justiça mesmo, né, para a sociedade. Foi então que eu comecei a desenvolver uma solução em paralelo aos outros projetos da minha software house, e ali a gente desenvolvendo com a metodologia de Lean Startup, com a melhoria contínua, já trouxe ali algumas centenas de advogados utilizando sem nenhum pagamento, mas para aprender, né, mesmo com os usuários. E aí, de lá para cá, isso foi tomando corpo. Em meados de 2016, exatamente, a gente fechou um convênio com a Ordem dos Advogados do Estado de Minas Gerais, e 30 dias depois tínhamos 5.000 advogados utilizando, e de lá para cá a gente cresceu mais de 100% ao ano, né? E a nossa proposta mesmo, a missão do EasyJur é ser de fato um one-stop shop para o escritório de advocacia, né? Então a gente entende que hoje os advogados, os escritórios utilizam diversas soluções que não se comunicam entre si, como planilha, softwares um pouco mais antigos, né, com uma interface, uma usabilidade não muito amigável, né, e a missão do EasyJur é ser uma plataforma completa para que o escritório ele possa ter todas as ferramentas para gestão operacional, administrativa e estratégica do escritório de advocacia, pensando desde um CRM, o que a gente chama de legal CRM, o módulo de controle dos contratos, as regras personalizadas de cobrança, porque a gente sabe que os advogados cobram das mais diversas formas, né, como por êxito, pro labore, por hora, né, e às vezes até o mesmo contrato pode ter mais de 10 regras de cobrança. Então a gente criou uma possibilidade, é a única ferramenta hoje, plataforma hoje, que tem essa possibilidade de criar regras personalizadas e flexíveis de cobrança, para gerar uma automação desse faturamento, sem que não tenha necessidade de um humano cadastrar os honorários recebíveis. A própria tecnologia EasyJur cria toda essa automação do faturamento já integrado com emissão de notas fiscais, com boleto bancário
com conciliação transparente, com a metodologia de Open Bank, né? E sem contar que a gente tem também, né, muito foco no contencioso, a gente tem os robôs que capturam as publicações dos diários, as intimações eletrônicas também naqueles tribunais cujo qual eles não publicam no diário, e os andamentos também direto no site do tribunal. E aí a gente tem uma inteligência artificial baseada em machine learning, que já sugere qual tipo de prazo, a gente trabalha com metodologia ágil baseada em Scrum, com workflows automatizados, então é possível configurar rotinas pré-definidas, com prazo, a contagem do prazo automática, de acordo com o workflow, para aquele procedimento em específico, seja ele no contencioso na área civil, tributário, seja ele também no consultivo. O Exijur tem um módulo exclusivo para trabalhar com os projetos consultivos, sejam pareceres, consultivo societário, um tributário, elaboração de contratos, que também utiliza a metodologia ágil baseada no layout em Kanban, para ficar um pouco mais intuitivo, mais user-friendly, né? Mais fácil de implementar e ter um engajamento da equipe dos profissionais do escritório dentro do Exijur, né? Então, o Exijur hoje é uma plataforma muito completa. Então, a gente tem todas as soluções necessárias para que o escritório possa concentrar a gestão total, de ponta a ponta, em uma única solução, que é o Exijur. Que legal. Eu sempre começo fazendo essa pergunta sobre a história, né? Por que vocês entraram nessa área? Mas a sua, até agora, foi a mais surpreendente. Algumas pessoas já tinham sentido na pele, mas não tanto quanto você, assim. A história realmente, acredito eu, que impulsiona, né? Ela foi um motivo muito forte e por tudo que você está falando, o Exijur realmente ele é muito completo, né, Vinícius? Assim, ele não é... Ele abarca muitas áreas do escritório, né, da gestão de um escritório. Então, isso é um baita de um diferencial do Exijur, né? Sem dúvida, né? E sem contar também, eu acho assim, a gente conseguiu desenvolver uma solução muito completa e com uma profundidade muito grande, para que a nossa preocupação é não ser somente uma solução completa, mas é ser uma solução completa que tenha profundidade, né? Sim. Então a gente trabalha com metodologias ágeis, não só do nosso lado aqui, por ser uma startup, de ter já essa atmosfera e essa cultura, né? Mas a gente converte todo esse conhecimento, esse know-how, dentro da própria ferramenta, dentro da própria solução, para que os escritórios também eles possam conseguir extrair os benefícios da metodologia ágil dentro da ferramenta, dentro da solução, né? Tanto que a gente entende, né, a implantação de um software, seja ele qualquer segmento, e na área jurídica não é diferente, como 3 pilares básicos, que é o levantamento de requisitos, se o software atende às necessidades específicas do escritório. Uhum. E para isso é muito importante que a solução ela seja flexível, ela possa ser personalizada de acordo com o know-how e a estrutura organizacional do escritório, né? Que pode ter uma quantidade de profissionais totalmente diversa, uma senioridade diversa, e é muito importante que se aloque o profissional de acordo com a expertise dele de uma forma muito assertiva. E o Exijur permite que seja feito essa personalização. E um segundo pilar é a parte que a gente fala de migração, né? A gente sabe que muitos escritórios já têm algum sistema legado ou utiliza planilha, então a gente tem um segundo pilar dessa solução, é a migração para que a gente faça um go live com a base de dados fidedigna, né? Para que possa se confiar e ter segurança no dado. E o terceiro e último pilar, não menos importante, é a parte da implantação e o treinamento personalizado, que é onde a gente consegue fazer a transferência da metodologia, a transferência do conhecimento e tornar também os profissionais e os advogados especialistas também em gestão e metodologia ágil. Então, a gente entende que a tecnologia por si só, ela não consegue ser aplicada sozinha. Então, a gente depende muito das pessoas. Eu acho que essa capacitação, esse know-how que o Exijur faz a transferência do conhecimento é um dos pilares mais decisivos que eu acho que a gente tem conseguido entregar e cumprir a nossa missão com bastante sucesso, assim, né? A gente cresceu muito rápido, hoje a gente tem mais de 60 mil usuários conectados na plataforma, né? E a gente tem diversos investidores que acreditaram no projeto
projeto e nos alavancaram. E esse período de pandemia que, infelizmente, impactou todo mundo, mas para o nosso negócio em específico foi uma alavanca também de crescimento, né? Lá atrás, na criação do EasyJur, de uma situação totalmente uma experiência ruim que a gente teve com o judiciário, né? É indubitável que o judiciário brasileiro é muito burocrático, moroso, lento e muito analógico, né? E o desenvolvimento dessa solução permitiu que no ano passado eu desse um apartamento novo para minha mãe, né, em substituição daquele imóvel que a gente perdeu, e que esse ano também, durante essa pandemia, a gente cresceu mais de 100%. A gente tem mais de 30 pessoas no time agora, a gente dobrou a quantidade de clientes, né, e impulsionou muito, exatamente por conta disso, né. Eu acho que o propósito que é a base de tudo, que foi a motivação de ter criado o EasyJur, isso fortaleceu muito a nossa cultura. E aí a gente trouxe, é claro, pessoas, profissionais engajados, né, com esse alinhamento de cultura que a gente tem conseguido entregar a nossa missão, né, que é entregar uma solução que é muito baseada na experiência do usuário, né, em Customer Experience, né, então é isso que a gente foca, né, que a tecnologia por si só, ela não vai substituir o advogado, mas sim a utilização da tecnologia como uma ferramenta estratégica e uma ferramenta de solução para liberar o capital intelectual do escritório para que ele possa capturar, gerar mais valor para o cliente dele e conseguir capturar esse valor lá na ponta. Então, o que a gente quer impactar não é somente o advogado, mas e sim toda a sociedade que está lá na ponta, né, que é o cliente do escritório de advocacia, né. Legal. Muita coincidência, porque você falou do contrato que vocês fecharam com a OAB-MG em 2016, sim, né? E em 2017 e 2018, eu fiz vários cursos também pela OAB-MG, mais especificamente pela Caixa de Assistência dos Advogados, em várias cidades aqui de Minas. E um dos módulos do curso era sobre tecnologia. E eu já tinha recebido a revistinha falando sobre a parceria com a EasyJur. Então, legal. Né, porque veio naquela revistinha da OAB que tinha na época. Sim. Então, eu sempre falava assim, olha, eu ainda não conheço o EasyJur, porque na época eu ainda não tinha contato com vocês, né? Mas como já é uma plataforma que está disponível para a gente, né, para os advogados mineiros, testem. E eu recebi muitos feedbacks positivos em relação à ferramenta já naquela época. Então, assim, imagina agora, com a evolução que o quanto que vocês já evoluíram, né? Tanto pela experiência, pelo tempo, pelos investimentos novos que vocês vêm conseguindo nesses últimos anos, né? Exatamente, né? De lá para cá, agora a gente já tem mais de 10 seccionais da OAB. Então, a gente tem a OAB de Minas, a OAB do Distrito Federal, a OAB de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, né, Amazonas, né? Então, a gente tem mais de 10 seccionais hoje que tem esse convênio conosco, que a gente disponibiliza uma versão totalmente gratuita, vitalícia durante o tempo de convênio que a OAB mantém o contrato vigente conosco, né? Então, o advogado ele pode se cadastrar, né? Ele pode ter ali até 500 processos cadastrados, ativar push para captura automática das movimentações no tribunal. Ele vai contar também com a solução para fazer a gestão dos honorários, das despesas, né? Que é ali o peremptório para que ele consiga gerenciar minimamente a rotina do escritório, né? Então, assim, é o que a gente quer impactar mesmo e revolucionar o status quo da forma de advogar, né? Atuar no mercado, né? Para que a gente elimine essas atividades burocráticas, repetitivas e manuais, né? E libere o profissional mesmo para ele fazer aquilo que ele estudou e aquilo que ele sabe fazer de melhor, que não é somente o copia e cola, atividades robotizadas, né? Então, é liberar o humano para que ele seja um ser humano, de fato, né? Então, essa é a nossa missão.
Legal. E esses convênios que vocês têm já é um baita de um reconhecimento, né, da credibilidade tanto da empresa quanto um reconhecimento também da ferramenta em si, né, dessa solução que vocês oferecem. E aí, Vinícius, já que você já começou a falar sobre essa questão da gratuidade, né, dessa versão que existe e desse convênio que existe com várias seccionais, complementa, por favor, como é que funcionam aí os planos da Exijur? Ah, sim, perfeito, né? Esse plano, que é o plano do convênio, que é direcionado para os advogados que têm a OAB vinculada a essas seccionais, né, que são mais de 10 hoje, e ali a gente tem mais outros 3 planos, né, que é o plano Premium, o Enterprise e o Growth, né. Então, a depender do estágio de cada escritório de advocacia, ele vai necessitar de ferramentas mais ou menos avançadas, né. Então, o plano Premium é para quê? O plano convênio é aquele escritório que tem ali 4 pessoas na equipe, 5 pessoas na equipe, que ainda não tem uma volumetria tão expressiva, vamos dizer assim, né? E aí, a hora que ele vai desenvolvendo, ele vai ali criando uma robustez maior de atuação, né, como escritório, ele vai necessitando de ferramentas mais avançadas, né? E é o que acontece exatamente com o Exijur. Então, no plano Premium, ele já tem acesso ao módulo do Legal CRM para ele poder fazer toda a gestão das novas oportunidades de negócios, de contratos de honorário, né? A hora que vai para o Enterprise, ele já muda a volumetria, ele já tem algumas ferramentas mais avançadas também dentro do Enterprise, e o Growth, que é o plano top, né, que tem as versões mais completas, ele vai contar com Legal Analytics, que é uma jurimetria baseada nas análises estatísticas no legado da base interna do próprio escritório, né? Ele vai contar ali também com uma automação avançada baseada em machine learning para a criação dos prazos, cujo qual ele calibra o robô para que o robô capture algumas informações dentro da publicação e o próprio robô já dispara a contagem de prazos sem ter nenhuma interação humana. Totalmente tech touch, né? Que é uma funcionalidade muito avançada que a gente entrega hoje, né? Até mesmo porque a gente acabou de entrar no programa do Google Accelerator for Startups, né, que é um programa mundial que aqui no Google Latam tem um pouco, cerca de 30 startups, e a gente é uma dessas, que a gente está aprofundando muito na parte de machine learning, de análise de aprendizado de máquina, né? Então, para classificar essas publicações, já classificar automaticamente os prazos, para fazer uma análise também das jurisprudências e trazer teses, né? Então, na versão Growth, a gente tem tudo isso, né? Então, que é a versão mais top, que é mais direcionada para aquele escritório que tem um volume, tanto no contencioso quanto um volume no consultivo também, principalmente por conta da automação de workflow, né? Que dá uma dinâmica e um ganho de produtividade e aumenta muito a performance do escritório. Perfeito. Vinícius, assim, agora eu já conheço, né, a Exijur, acho realmente uma ferramenta que vale a pena ser conhecida. Então, assim, se quem estiver nos assistindo ainda não nos conhece e tem dúvidas, né, de quais, porque a gente tem um investimento muito grande que tem que ser feito antes de comprar uma ferramenta, que é conhecer. Sem dúvida. Né? Eu preciso conhecer, eu preciso saber o que ela oferece. Então, assim, eu tenho certeza que a Exijur é uma das ferramentas que merecem esse investimento. E gostaria que você concluísse, se você tiver um convite, enfim, só para você fazer uma conclusão aí para a gente mesmo nos 20 minutos com Busca Jur. Perfeito, vamos lá. Queria mais uma vez agradecer a oportunidade, a você, Juliana, pela iniciativa do Busca Jur. Acho que é uma iniciativa que faltava mesmo para o mercado, para a gente conseguir analisar diversas soluções que existem hoje de acordo com as necessidades de cada escritório. E o Exijur não é diferente, né? Não, acho que não tem solução. O Exijur é melhor, o Exijur não é melhor do que N soluções, né? Mas eu acho aquela que é melhor para o
mais para adequada, aquele né? escritório em específico, entendeu? Aquela que se adequa, que se ajusta melhor às necessidades. E o EasyJur, ele é uma solução muito flexível. A gente tem uma etapa aqui que a gente faz uma apresentação, aquele escritório que está interessado em fazer a transformação digital do escritório, o EasyJur é a ferramenta ideal, em cloud, né, obviamente, né, para que o escritório possa dar esse passo. E aí a gente apresenta soluções de acordo com a necessidade do escritório, né? Então, aqui a gente não vende, a gente ajuda o escritório a comprar a melhor solução, né? Então, é isso que a gente faz aqui, né? A gente consegue entender o que é um must-have para o advogado, para o escritório, e desenhar em conjunto, né, a quatro mãos, de uma forma totalmente hands-on, a melhor solução para ele, né? Que a gente tem conseguido ter uma aderência muito grande, principalmente com escritórios que atuam de uma forma híbrida, tanto contencioso quanto consultivo, que a gente consegue concentrar dentro do EasyJur. Perfeito, Vinícius. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada a vocês do EasyJur por acreditarem no BuscaJur, por serem nossos parceiros. Sim. Desejo muito sucesso a vocês. Eu tenho certeza que o EasyJur já está bombando no mercado e cada vez mais vai ter o seu espaço, principalmente pela seriedade com que vocês trabalham. Sim. E a intenção de vocês é muito legal, muito bacana. Parabéns. Sim. E muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, pessoal, um abraço. Então, venham conhecer o EasyJur, quem sabe a gente possa aí fazer uma parceria de sucesso.